Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre duas perguntas que liberam o seu poder pessoal. Sim, porque existem, na minha concepção, existem dois tipos de poder apenas no mundo. Tem outros autores que eles consideram que existem outros tipos. Eu, Ivan, tenho o direito de considerar da forma que eu acho correto. E na minha caminhada, nesses últimos 21 anos ajudando pessoas, e convivendo com pessoas dentro das empresas e fora, eu digo para você, só existem dois tipos de poder. O poder que está fora de você e o poder que está dentro de você. O poder que está fora de você, ele vem, na minha concepção também, você que já acompanha o meu trabalho aqui, você sabe que eu sou um criacionista, então eu creio no Criador, ok? Apesar disso, eu respeito a crença de todo mundo e por isso que tem muitos ateus que me seguem aqui no canal. E eles não acham ruim de ver meus vídeos, pelo contrário, porque eu os respeito e eles me respeitam também. Nós somos livres para crer naquilo que nós quisermos. Então é muito importante a gente saber isso, né? Crer no que você crê sem se ofender com a crença dos outros. Então vamos lá. Quais são os dois tipos de poder? O poder que habita fora de você, que é aquele que vem de fora para dentro, que eu entendo como o poder do Criador, do Deus Supremo, ok? Esse é o poder que vem de fora, ele vem de fora para dentro. Então eu oro e esse poder me é dado. Ok. Existe um poder que vem de dentro para fora. Esse é o poder pessoal. E ele tem várias divisões, né? Num vídeo pequeno como esse não dá para falar sobre todas elas. Nem é a intenção, porque aqui sempre tem vídeo. Então a gente vai pegando esses assuntos e vai trabalhando de acordo com os comentários de vocês, com as perguntas de vocês e assim por diante. Então vamos simplificar um pouquinho, ó. Vamos falar, em vez de falar das várias categorias do poder que vem de dentro, que é o poder pessoal, vamos falar dele em si. Como que é esse poder pessoal? Todos nós temos, mas a maioria de nós nem sequer sabe. E entre aqueles que sabem, são raros aqueles que sabem liberar. Então eu quero falar para você duas perguntas que você vai fazer para si mesmo e que você vai ler vários dias, você vai escrever num caderninho, na sua mesa, onde você quiser, e de tanto você ler aquilo e perguntar para si mesmo, o seu cérebro vai te trazer a resposta, porque é assim que funciona com a gente. No meu livro e no meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, a primeira coisa que eu ensino nos alicerces do trato com pessoas é os dois verbos mais importantes do mundo. E o primeiro deles é perguntar. Então, quando você faz perguntas para si mesmo, as perguntas que você faz para si mesmo são as mais poderosas e as mais preciosas que você pode fazer. Por quê? Porque quando você pergunta coisas para si mesmo, você conversa com a sua mente inconsciente, que está diretamente ligada com a fonte de toda a vida. Então Deus vai dando a sabedoria para você. O seu eu interior, o seu subconsciente, a sua mente inconsciente, aquela que nunca dorme, aquela força dentro de você que nunca dorme, ela vai te ajudando a encontrar isso, porque os chineses têm um provérbio antiquíssimo que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o livro de Tiago, na Bíblia, Tiago diz o seguinte: ora, aquele que necessita de sabedoria, que peça a Deus, que a ninguém nega e a ninguém lança em rosto. Ok? Salomão diz nos livros dele que ele dedicou a vida dele a buscar sabedoria. Ah tá, já sei que tem gente, já sempre tem, né, os azedos de plantão, que já vão falar: ah, mas Salomão errou nisso, naquilo. Olha, Salomão errou nisso, naquilo, eu erro nisso, naquilo, você erra nisso, naquilo. Você vai ficar olhando o erro dos outros? Eu quero saber da parte boa do cara, da sabedoria dele e tudo mais. Foi considerado tão sábio que foi deixado o livro dele, 3 livros dele, né? Então vamos falar dessa parte aí. Errar, todo mundo erra, gente. A gente tem que pegar o legado que a pessoa deixou, o que a pessoa deixou de bom, entende? Então Salomão também diz assim, que ele dedicou a vida dele a buscar sabedoria. E quando Deus perguntou a ele, que ele era um jovem, do que ele queria, ele pediu sabedoria. Então por isso que ele também a encontrou, porque você só encontra aquilo que você estiver buscando, ok? Beleza. Então, para eu te falar quais são essas duas perguntas preciosas e poderosas, eu quero compartilhar uma história com você. Essa história, ela se passou há muitos e muitos anos, milhares de anos, no tempo dos cavaleiros em brilhantes armaduras. Olha, naquele tempo, um homem ele só conseguia ser famoso se ele disputasse torneios de espada, de lança e todo tipo de arma, mas principalmente de espadas e escudos. E havia um jovem, ele tinha muita vontade de lutar. Ele ansiava por lutar, mas ele tinha um problema, ele tinha um medo terrível de morrer, de ser ferido.
E aí os amigos dele, ele tinha um grupo de amigos, se compadeceram dele um dia, do aniversário dele, o presentearam com um estojo de veludo preto, lindo, assim, numa embalagem. Quando ele abriu, tinha uma espada maravilhosa. O cabo dela era todo banhado a ouro e ela tinha no punho dela algumas pedras preciosas. E os amigos dele disseram a ele: olha, essa espada pertenceu a um rei antigo, um rei muito sábio e poderoso. Diz a lenda que o mesmo poder que pertenceu a ele passou para essa espada, e o homem que a empunhar será invencível. E realmente, quando ele segurou a espada com as duas mãos, ele sentiu como se fosse um circuito elétrico passando por ele. Então ele se inscreveu pela primeira vez num torneio e ganhou. Se inscreveu pela segunda vez e ganhou. A terceira, e ele ganhou aquele torneio todo na cidade dele. Ele ficou tão autoconfiante a cada vitória que aí ele começou a viajar pelo país dele disputando torneios. E em 10 anos ele ficou famosíssimo, riquíssimo. E aí, depois de 10 anos, ele voltou para a cidade de Natal, deu uma grande festa e recebeu aqueles amigos que tinham sido tão importantes na vida dele. E no auge da festa, bebendo e conversando, eles disseram a ele: puxa vida, nós tínhamos certeza que aquela espada ia mudar a sua vida. Por isso que nós compramos e demos para você. Ele disse: como assim? Porque a gente percebia que você era corajoso, mas faltava para você aquela coisa, aquela determinação. Você tinha força, era corajoso? Não, você tinha força, mas não tinha coragem. Então nós inventamos aquela história. Ele disse: como assim? Sim, aquilo lá nós compramos de um mascate de um mercador na beira de estrada. Ele disse: como? Então a lenda era falsa? Sim, nós só dissemos aquilo que era para você se encorajar. E então naquele momento algo mudou. No outro dia cedo ele ia lutar. E pela primeira vez em 10 anos, quando ele entrou na arena, ele tremeu de cima a baixo e começou a suar frio. E ele então perdeu aquela luta. E depois disso, nunca mais ele lutou, porque ele temia pela sua vida. Essa história, ela mostra um fundo de verdade muito grande sobre muita gente que existe no mundo hoje. Tem pessoas que elas põem fé nas coisas. E elas se esquecem do seguinte: olha, existe um poder fora de você, mesmo que você não o reconheça. Agora, existe um poder dentro de você. Ora, se Deus é o onipotente, vamos supor que você acredite nele, ok? Você acredita nele. Ele é onipotente, ele é o criador de todas as coisas, ele é o supremo. E se você é filho ou filha dele, uma centelha dele está em você. Então esse poder foi otorgado para você também. Assim como os genes dos seus pais, né, da sua pai, da sua mãe, você tem em você misturados assim, e você tem às vezes características do seu pai, características do seu avô, características da sua avó, da sua mãe. Da mesma forma, Deus emprestou esse poder a nós. Só que você precisa usar. Então eu gosto de uma frase que diz assim: ó, a convicção da própria capacidade é a melhor ferramenta que existe. Quando você acredita em você, claro, você vai dizer: mas eu tenho que acreditar em Deus também. Olha, posso te dizer uma coisa? Eu conheço homens e mulheres que não acreditam em Deus. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eles não acreditam em Deus, mas eles acreditam em si mesmos. E eles conseguem realizar grandes coisas. Por quê? Porque eles têm um coração nobre, um coração bom. E olha, mesmo que a pessoa não tenha um coração bom, ela tendo confiança em si mesma, ela consegue realizar coisas, nem que não sejam coisas boas. Olha, se coisas boas ou não, é a gente que escolhe. Não é disso que eu estou falando. Você pode usar o seu poder para aquilo que você quiser. Tem assassinos que usam esse poder para governar e assassinar. Muitos aqui no nosso país, inclusive ratos de terno, que infestam boa parte de Brasília, eles usam esse poder pessoal para mentir, enganar, roubar. Mas não é disso que eu estou falando. Cada um usa como quer, só que tudo tem um preço nesse universo. Eu estou falando de honestidade. Eu estou dizendo que esse poder que Deus deu a nós é tão grande que mesmo aquelas pessoas que não acreditam nele, elas também realizam isso. Por quê? Mas é tão simples de você entender. Porque a melhor coisa sobre Deus é que ele não depende de você acreditar nele para ele existir. Quer você acredite ou não, ele é que comanda tudo. Então, ele não escolhe as pessoas que acreditam nele. Ele ama a todos incondicionalmente. Você não acredita? Na Bíblia está escrito isso. Tem muita gente que se diz cristão e não acredita nisso. Eles fazem como Pedro fez naquela época, e que disseram assim, que disse assim para Jesus: Senhor, queres que desça fogo do céu, que a gente peça para descer fogo do céu igual Elias fez? E Jesus virou para ele e falou: tolo, o Filho do Homem não veio para matar, e sim para salvar. Né? Então tem muita gente que se diz cristão que é assim. Ele acha que só os que acreditam em Deus é que vão ser abençoados e tal. Veja, você não tem esse conhecimento, você não pode falar isso. Você não pode julgar isso, você não sabe quem vai se salvar ou não.
A Bíblia diz que ele faz chover sobre bons e maus, justos e injustos, e que ele quer que todos se salvem e nenhum deles se perde, nenhum deles se perca, entendeu? Então você tem esse poder dentro de você. E essas duas perguntas, vamos lá, que é o principal do vídeo, eu quero te falar agora. Primeiro, anote aí, ó. Quão raro eu sou? Anote aí. Quão raro eu sou? Pergunte-se isso. Eu pergunto agora para você. Quão raro você é? Você é uma pessoa rara? Você sabe o que é algo raro, não sabe? Por exemplo, eu tenho mostrado aqui no canal algumas empresas e pessoas raras que vão além no atendimento, que são extremamente simpáticas, que com a vida delas elas mudam a vida dos outros. Quão raro você é? Você é um vendedor? Quão raro você é como vendedor? Você é empregado? Quão raro você é? Você faz limpeza no chão? Faz cafezinho? Você passa roupa para fora? Você é sacoleira? Você tem uma banca na praça e vende qualquer tipo de coisa? Você é pai? Você é mãe? Você é avô? Quão raro você é? Por quê? Porque tudo que é raro, o mundo vai pagar mais nas 7 áreas da vida. Eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tudo que envolve a vida humana. Então essa é a primeira pergunta. Se você for comum, então, como por exemplo, você vai comprar um carro comum. Olha bem, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. E se você não acredita em mim, pesquise. O que é um carro comum? Um carro popular. Eu não estou desprezando nada, por favor, hein? Por favor, não torça as minhas palavras. Eu estou explicando, abra sua mente, ouça com a mente aberta, deixe o seu cérebro funcionar, ok? Um carro comum, ele não é raro, é um carro comum, tem em tudo quanto é lugar. Por exemplo, um Palio, um Golzinho, um Celta, não sei, um carro popular. Então, ele é comum, todo lugar que você vai, você vê. Quanto custa um carro desse hoje? Posso chutar para você? Em média, 32 a 38 mil reais, dependendo do carro. Quanto tempo leva para fazer um carro desse, Ivan? 24 horas. A cada 24 horas sai um carro desse da linha de produção. Ele é vendido por entre 32 e 40 mil. Agora, pesquise se você não acredita em mim. Quanto tempo leva para fazer uma Maserati? Ok? Uma Maserati. Quanto tempo leva? Mais de 30 dias para produzir uma unidade. Agora pergunta por quanto vende. Você vai cair de costas quando você vê o preço. O preço tem algumas Maseratis que custam mais de R$500 mil. Entendeu? E qual a diferença? A diferença é que são raros. Eles são raros porque eles têm uma marca envolvida, eles têm coisas que as pessoas comuns nem conseguem entender, a mente delas não consegue alcançar. E tem gente que compra? Claro que tem gente que compra, porque é raro. Então estou usando esse exemplo para dizer, para lhe perguntar, quão raro você é? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que você pode anotar aí. Quão difícil eu sou de ser substituído? Então, por exemplo, na sua profissão, certo? Quão difícil é substituir você? Você é aquele tipo de pessoa que você acabou de sair e já tem outro no seu lugar fazendo igual ou melhor? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando você fala de sair de uma empresa ou de um cliente e tal, ele fica preocupado porque não vai ser fácil substituir você? Essas duas perguntas vão te ajudar muito. E à medida que você for encontrando as respostas, se você quiser ir compartilhando comigo, os meus dados estão sempre na descrição do vídeo aqui, sempre. Sempre tem gente que fala, eu queria falar com você. Vai na descrição do vídeo, está sempre escrito lá. Nosso WhatsApp, nosso e-mail e assim por diante. Bom, eu espero ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo, porque essa é a minha intenção, né? Se você gostou dele, deixa o teu like aí para mim. O teu like tem um poder fantasmagórico, você sabe, para ajudar o canal e levar o vídeo mais longe. Compartilhe esse vídeo em tudo quanto é lugar que você puder, nas suas listas de WhatsApp, na sua página do Facebook, no Instagram e tal. E, claro, bota aí nos comentários. O que é que você acha de tudo isso? Você acredita em Deus? Não. Você acredita nesse poder que nós temos? Não. Você usa o seu? E se você quiser responder aí as duas perguntas, se você já tiver as respostas, quão raro você é e quão difícil é de ser substituído, beleza, agora veja, se prepare. Claro, tem gente que vai dizer para você, não adianta você ser raro, só vão te explorar. Ai meu Deus, a gente só é explorado nesse mundo, só tem gente que fala assim. Escute o que essas pessoas falam, escuta por um ouvido e solta pelo outro. Tem gente que vai dizer, esse negócio de ser raro por quê? A gente não ganha nada com isso, escute por aqui e solte por aqui. O que mais tem nesse mundo é gente imbecil. E imbecis só falam coisas imbecis. O que mais tem nesse mundo é gente fracassada, gente derrotada. Depois, quando eu chamo da grande boiada humana, aí ficam bravos comigo. E vão continuar ficando bravos, porque enquanto eu fizer vídeo, eu vou falar sobre isso, ok? Por quê? Porque são seres humanos, filhos de Deus, têm um poder fantástico, mas vivem como bois, aceitam viver como bois. E tem uma frase que diz,
Se você aceita viver como um peru, você nunca vai voar como uma águia. Essa é uma grande verdade. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas de suas vidas. Se você gosta desse tipo de assunto, eu vou perguntar uma coisa para você. Imagine você, se você gosta desse tipo de assunto, imagine você todo dia comigo de manhã e a gente tendo uma conversa dessa. Se você quiser saber como é que isso funciona, clica no link que eu vou deixar para você na descrição e no primeiro comentário desse vídeo aqui, e você vai ter uma surpresa agradável. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.